No dia 15 de janeiro de 2023, um ATR-72-500 da Yeti Airlines estava na final para o aeroporto de Pokhara, no Nepal, quando perdeu o controle e impactou o terreno. O que teria causado esse acidente? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Alguém que descar? Tudo bem. Saiu o relatório final do acidente que ocorreu no início do ano lá no Nepal. Inclusive eu fiz 2 lives aqui no canal para falar a respeito desse acidente. E ele se tornou famoso pelo fato de um passageiro estar supostamente fazendo um streaming com o celular na hora do pouso. E isso espalhou como rastilho de pólvora na mídia social. O órgão de investigação do Nepal foi ajudado pelo BEA francês, pelo TSB do Canadá e pelo NTSB dos Estados Unidos para conseguir produzir esse relatório, e vocês vão entender o porquê no final do vídeo. Vem aí o melhor curso de mecânico de aeronaves do mercado. Quer saber mais detalhes? Se cadastre em litoacademy.com.br e receba informações em primeira mão. Era o dia 15 de janeiro de 2023. O ATR-72-500 estava se preparando para decolar de Tribhuvan International Airport para Pokhara International Airport. Era o 3º voo do dia com a mesma tripulação fazendo essa ponte aérea entre Katmandu e Pokhara. Na primeira etapa do voo, o pouso ocorreu na pista 30 de Pokhara. Na segunda etapa do dia, a decolagem de Pokhara ocorreu na pista 12. Para a terceira etapa, o pouso se daria na pista 12. A bordo do ATR havia 68 passageiros e 4 tripulantes. A tripulação técnica era composta por 2 comandantes. A que ocupava o assento da esquerda estava em processo de familiarização com as operações no novo aeroporto internacional, inaugurado há apenas 2 semanas. E ela era o piloto em comando. O que estava sentado à direita era o comandante instrutor, e nesta etapa seria o piloto monitorador. A decolagem ocorreu sem problemas, assim como a subida e o voo até Pokhara, tudo dentro da normalidade. Antes de chegar ao waypoint Manka, o piloto da direita, que era o instrutor, falou que gostaria de familiarizar a comandante com a aproximação visual para a pista 12, se o tráfego aéreo permitisse, e brifou como fazer a aproximação visual para 12, deixando bem claro que era necessário uma curva bem fechada para se enquadrar na final. Acontece que essa familiarização para o pouso visual na pista 12 não havia sido planejada pelo Departamento de Operações da Yeti. O CAM, que seria o órgão equivalente à ANAC lá no Nepal, fez uma análise de riscos para esse novo aeroporto antes de liberar as operações comerciais para ele. E nessa análise, eles notaram que não havia simulações de validação padrão para aproximações e arremetidas. Também não havia para decolagens, nem para falhas de motor durante uma decolagem. Além disso, a proximidade com o terreno era uma preocupação que poderia levar a uma condição insegura que causasse um acidente. Para que esse risco fosse mitigado, o time de avaliação de riscos propôs o seguinte: 1.
os operadores, ou seja, as empresas aéreas, devem criar procedimentos de operação padrão para Papa Hotel Romeo, que é o designador IATA desse aeroporto de Pokhara. 2. Um voo de avaliação deve ser feito por cada operador. E essas duas medidas tinham que ser executadas antes das empresas aéreas receberem autorização para operar naquele aeroporto. E antes de iniciar essas operações, as empresas eram obrigadas a fazer essa demonstração de voo com um inspetor do CAM a bordo. E algumas empresas fazendo esses procedimentos notaram que a aproximação e o pouso para a pista 12 eram difíceis e deveriam ser evitadas. A Yeti Airlines utilizou a pista 30 para pousar durante a avaliação e utilizou a pista 12 para decolar nesses voos de demonstração, com o inspetor do CAM. E apesar de não haver um procedimento de circuito visual para a pista 12, e eles não fizeram isso, a empresa começou as suas operações comerciais utilizando ambas as pistas, tanto a 12 quanto a 30. O primeiro elo da corrente estava criado. O instrutor iria treinar a comandante em uma aproximação que não estava prevista para ser feita e muito menos aprovada. Ao iniciar a aproximação, o controle de tráfego aéreo informou a chegada para a pista 30, o que foi inicialmente aceito pela tripulação. A meteorologia era boa, as condições eram visuais, havia uma visibilidade de pouco mais de 7 quilômetros e poucas nuvens. Lembrando, que Pokhara tinha sido inaugurado há 2 semanas apenas. E o sistema de pousos por instrumentos ainda não estava em operação. Portanto, somente pousos visuais poderiam ocorrer em ambas as pistas. Quando a TR estava a aproximadamente 27 quilômetros de Pokhara, a uma altitude de 6.500 pés, cerca de 2.000 metros, o instrutor pediu autorização para pouso na pista 12 e não mais na pista 30. O controle de tráfego aéreo autorizou, porque o vento era calmo e não havia conflito de tráfego. O piloto instrutor então brifou a comandante sobre esse circuito, qual a proa que ela tinha que voar, qual a radial que ela ia seguir e também a altitude a ser mantida no circuito de tráfego. A aproximação foi feita e, já na perna do vento, enquanto observava a pista à sua esquerda, a comandante pediu flaps 15, o que foi anunciado. O instrutor continuou brifando sobre os obstáculos, ficou orientando sobre a pista e outros detalhes, tudo isso durante a aproximação. E os checklists não estavam sendo feitos de acordo com o procedimento operacional padrão da IET. O segundo elo da corrente estava se juntando. Em janeiro de 2023, Pokhara ainda tinha 2 aeroportos em operação, o doméstico, que era o antigo, e o internacional, que era esse novo. Por causa disso, não havia cartas de aproximação por instrumentos publicadas. E as operações eram apenas visuais, como eu já falei. O problema é que nem mesmo os circuitos de aproximação visual existiam ou tinham sido desenvolvidos. A IET criou a sua aproximação visual internamente, tentando fazer com que a aeronave ficasse livre de obstáculos do terreno e também não interferisse no tráfego do aeroporto doméstico, que fica muito próximo do novo aeroporto. E aí, por causa disso, a aproximação requeria curvas fechadas durante a descida da aeronave, o que deixava o avião a uma baixa altitude quando terminava o alinhamento com a pista 12. E essa aproximação não se enquadrava nos critérios de aproximação estabilizada que são preconizados pela própria TR, o que resultava numa aproximação desafiadora e com alta carga de trabalho para os pilotos, o que diminuía as margens de segurança. O terceiro elo da corrente se juntava. 45 segundos depois de pedir os flaps para a posição 15,
o trem de pouso foi baixado. A instrução estava acontecendo durante o voo e a aproximação visual, que era desafiadora, fazia com que os dois pilotos focassem na visão externa, ou seja, eles estavam o tempo todo olhando para fora da cabine e não para o que estava acontecendo lá dentro. A uma altura de 220 metros sobre o terreno, a comandante desligou o piloto automático e pediu flaps para a posição 30. O instrutor respondeu: flaps 30, continue descendo. Só que os flaps não se moveram. No mesmo segundo, o que aconteceu foi que ambas as hélices foram colocadas na posição bandeira. Ao invés de mover a alavanca do flap, o piloto que estava dando instrução moveu as duas alavancas das hélices para a posição bandeira, onde os motores param de produzir tração. O ruído característico que isso causa poderia ter sido ouvido na cabine, mas o piloto instrutor não percebeu, provavelmente por causa da alta carga de trabalho. E a comandante estava usando fones de ouvido com redutor de ruídos, o que pode ter afetado a percepção desse ruído anormal. O quarto elo da corrente se juntava, mas ainda havia uma chance de perceber o erro. Quando a comandante solicitou o Before Landing Checklist, que é um checklist que tem que ser feito antes do pouso, um dos itens do checklist pede a verificação da posição dos flaps, mas eles não foram verificados. As manetes de condição que levam para o embandeiramento do motor ficam muito próximas à manete do flap. E por causa disso, elas são diferentes na forma, na cor, no travamento e na quantidade. A manete do flap é branca, é uma só e possui a forma de um aerofólio. Para se mover é preciso levantar para sair da posição. Já as manetes de condição são duas, de cor escura e no formato de coroa, e para movê-las é preciso acionar uma trava para destravar e então levantar a manete e mover. E esse design diferente foi criado justamente para evitar a confusão por parte dos pilotos. Mas aparentemente, sob uma alta carga de trabalho e com a visão focada para o lado de fora, aconteceu a confusão. Quando as manetes foram colocadas na posição bandeira, um alerta tocou e acendeu uma luz no cockpit. Foi mais uma chance de perceber que havia algo errado na aproximação. Só que não há menções no gravador de vozes que indiquem que os pilotos perceberam esse alerta, embora o gravador tenha gravado o som de um clique similar à desativação desse alerta de Master Caution. A aproximação continuou com mais uma curva para a esquerda para a perna base. O ATR continuava descendo e os motores não produziam nenhuma tração. As manetes de potência foram movidas mais para frente e é provável que foi um instinto da comandante. Ela provavelmente percebeu a desaceleração da aeronave. Mas como as hélices continuavam embandeiradas, não havia tração. Hélice na posição bandeira, quando a hélice está produzindo tração, ela está puxando o avião para frente. É como se a sua mão estivesse para fora da janela do carro, então tem um vento muito forte na sua mão. Se você perder um motor em voo, você embandeira essa hélice, ou seja, ela vem para essa posição. É como se o vento cortasse o ar na sua mão sem fazer esforço. E aí o avião consegue voar com um motor só. É por isso que existe o sistema de embandeiramento. 30 segundos depois de pedir flap 30, o GPWS anunciou a altura de 500 pés, que é aproximadamente 150 metros. Quando então foi ouvido um outro clique e os flaps começaram a se mover para a posição 30. A torre autorizou o pouso, mas não houve resposta da tripulação. O estresse e a carga de trabalho, por causa dessa aproximação desafiadora, estava minando a performance dos pilotos.
A comandante falou 2 vezes para o instrutor que os motores não estavam produzindo potência. Já próximo ao final do voo, ela avançou as manetes de potência para o máximo, mas as hélices estavam embandeiradas. Não havia qualquer tração no avião. Sem conseguir controlar a aeronave, a comandante passou os controles para o instrutor. Faltava apenas 15 segundos para o impacto. Ela fala de novo que não tem potência nos motores. 4 segundos depois, o stick shaker, que é o aviso para os tripulantes que a aeronave está chegando perto da velocidade de perda de sustentação, ativou. A aeronave então perde sustentação na asa esquerda e inclina-se violentamente, que é o que a gente vê no vídeo. O GPWS anuncia 200 pés, apenas 60 metros de altura, e então ocorre o impacto com o terreno. A investigação buscou determinar se realmente um dos pilotos moveu as manetes para a posição bandeira, ou se poderia ter sido, por exemplo, um comando automático do avião. Para isso, eles recuperaram os chips de 2 computadores do avião que armazenam a informação desse comando automático, e eles não continham essa informação. Além disso, eles buscaram marcações no pedestal de manetes, e as marcações do impacto mostraram que as manetes estavam na posição bandeira, ou seja, elas foram colocadas naquela posição por engano. Também buscaram identificar nos destroços quais luzes que estavam acesas no painel anunciador. E essa é uma parte científica da investigação que é bastante interessante. Quando uma luz está acesa, o filamento dela está quente. Ao contrário de uma luz que está apagada, o filamento está frio. Então, quando ocorre o impacto com o terreno, a maneira com que esse filamento se rompe, estando quente, é totalmente diferente do que ele estando frio. E assim conseguiu-se saber com certeza que as luzes de Flaps Unlock, Pitch Disconnect e ELEC estavam acesas. Essas 3 luzes são vermelhas e requerem atenção imediata da tripulação. E elas provavelmente acenderam quando as hélices foram para a posição bandeira. O que causou essa perda de controle foram os diversos pontos que eu falei até aqui. Desde a discussão sobre a maneira de se aproximar de Pokhara, até a completa visão de túnel, de olhar para fora o tempo todo e não monitorar adequadamente a cabine de comando. A falta de regulação do órgão, o CAM, que permitiu que essas operações das empresas fossem feitas sem o processo formal de avaliação e de padronização das operações. Nem coordenação entre os aeródromos, o doméstico e o internacional, ocorreu durante a certificação do aeroporto novo. Uma completa bagunça desse órgão regulador lá no Nepal. Não havia treinamento para os tripulantes em sala de aula, não havia nem simulador para os tripulantes. Eles eram obrigados a treinar manobras em voo, com passageiros a bordo. O Nepal é um dos países que consta de uma lista de empresas que são banidas de voar na Europa, porque o país não cumpre vários dos requisitos de segurança contemporâneos, digamos assim. Na última página do relatório existe essa informação. O governo do Nepal deve estabelecer uma entidade de investigação permanente, com recursos financeiros, humanos e técnicos, para que se enquadre nas obrigações internacionais que constam do anexo 13 da Convenção de Chicago. Lembra que eu falei que vocês entenderiam até a questão da investigação? Essa investigação quase não foi feita por falta de recursos. Na época eu lembro de eu ter falado para as pessoas que têm medo de voar, que alguns locais do mundo possuem um risco maior do que outros para voar. E que o fato de não ocorrer um acidente todo dia em determinados locais é, na verdade, um atestado de como a aviação é segura, mesmo quando várias coisas são feitas de maneira errada. É muito triste que tenha havido essa perda de vidas, e eu espero que o governo do Nepal trabalhe para melhorar a segurança da sua aviação. Quero desejar feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado por seguir o canal durante o ano inteiro. Vocês são demais, vocês fazem a diferença. Em 2024 teremos muitas novidades, não só no canal,
Mas no Lito Academy e no Lito Aviation Academy também, fique ligado nas nossas redes sociais. Me siga no Instagram, @Lito, me siga no Twitter, @Aviões e Músicas, Facebook, Aviões e Músicas, e você vai ficar informado dessas mudanças e dessas novidades que acontecerão durante o ano de 2024. Se você gostou de saber dessa história, deixa o like aí no botão e considere apoiar o canal, porque ajuda bastante a gente continuar produzindo esse conteúdo para você. Um grande abraço e até o próximo voo!